Fala, mestres, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a certificação técnica por competência. Nas últimas semanas eu tenho recebido nas minhas redes sociais, muitas propagandas de certificação técnica por competência. Propagandas de redes de escolas, até de alguns influenciadores famosos aí no nosso ramo de refrigeração, vendendo essas certificações técnicas por competência. E eu confesso que eu fiquei muito curioso nisso, né? Eu não sei se isso é válido, se não é válido. Isso me remeteu a lembranças bem antigas, né? Eu voltei lá em 2005, quando eu me formei no Senai, né? Senai Oscar Rodrigues Alves. Eu tenho uma formação técnica, né, de refrigeração e climatização pelo Senai Oscar Rodrigues Alves, Senai do Ipiranga, aqui em São Paulo. E aí eu lembro que lá em 2005, quando eu fazia o Senai, né, foram 4 semestres lá, 2 anos de curso, né? E enquanto eu estudava, a gente se esforçava muito ali, era de segunda, o curso era de segunda a sexta, das 7 da noite às 10h30 da noite, né? Durante 2 anos, muito esforço. E a gente ali pegando pesado, depois de um dia de trabalho, ia para o Senai, estudava para conseguir se formar, pegar o diploma do Senai e com o diploma técnico, aí sim, você dá entrada na tão sonhada carteirinha do CREA. Naquela época era o CREA que era a nossa entidade fiscalizadora, né? Então, assim, o sonho era ter a carteirinha do CREA para poder assinar um PMOC, assinar um projeto. E para isso nós tínhamos esse caminho árduo aí, né, de 2 anos do curso técnico para chegar até a carteirinha do CREA. Muita coisa se mudou, né, de 2005 para cá, pessoal, não vamos negar. A tecnologia evoluiu demais, os conceitos de educação evoluíram, inteligências artificiais, cursos EADs, então uma série de formação que acabou facilitando muito a vida de todo mundo. Isso é verdade, a gente não pode negar essa realidade, né? Mas ainda assim, eu fiquei surpreso com essa questão desses cursos por competência, se isso era válido ou não, né? Então eu fui pesquisar, né, um pouco sobre para saber se isso era golpe de internet. Tem muitos golpes na internet, né? E muitas pessoas me abordavam perguntando: Denner, você acha que isso vale? Isso daqui é válido mesmo? Pô, tô querendo fazer aí para poder assinar meus projetos, assinar meus PMOCs, mas eu não sei se isso é golpe, se não é. E até então eu falei, cara, eu não sei, eu desconheço. O caminho que eu conheço para você conseguir se filiar em entidade de classe profissional aí é através do diploma técnico, né? Para as entidades que fiscalizam a área técnica, né? Eu não conheço outro caminho. Então, para mim, tudo era golpe, né? Confesso para vocês, no alto do meu desconhecimento. Mas como isso começou a se tornar muita rotina, né? E eu receber muito isso e muitas perguntas sobre isso, eu fui pesquisar a respeito. Então eu entrei em contato com o CFT, que é o nosso órgão fiscalizador, né, para perguntar a respeito se era válido ou não essa certificação, se poderia realmente fazer isso e eles iriam aceitar e aí eu ia poder, né, me filiar e aí sim poder assinar os PMOCs, assinar as TRTs, né, os termos de responsabilidade técnica inerente à nossa função. E para minha surpresa, realmente o CRT confirmou que é válido sim, que eles aceitam esse diploma por competência sim, né? O único cuidado que se tem que ter é que deve ser feito através de uma entidade, né? Uma entidade de ensino aí, registrada no MEC, que tem o registro no MEC. Aí eles vão pedir uma documentação para vocês, né? Que comprovem que vocês já têm aí mais de 3 anos trabalhando na área e vão aplicar uma prova também. Vocês vão ter que fazer uma provinha e passando nessa prova, eles te dão o diploma técnico por competência e você consegue fazer a sua filiação, o seu cadastro junto à entidade fiscalizadora, né? O órgão nosso, que hoje no caso é o CRT, né? Então, pessoal, isso me remeteu a algumas questões, né? No primeiro momento, quando eu recebi essa informação, eu confesso que eu fiquei até chateado, né? Que eu falei, poxa, eu perdi 2 anos na minha vida no Senai, tanto sacrifício, para hoje com R$ 1.000 eu poder comprar essa carteirinha, né? Mas depois a gente analisando melhor a situação, né? Passando aquele impacto,
Eu falo, não, eu não perdi nada, porque na verdade não é a carteirinha do CRT, né, que me faz o profissional que eu sou. O que faz o profissional que eu sou, né, é o conhecimento técnico que eu adquiri e que eu adquiri lá atrás no Senai. Então, ainda hoje eu acho que a melhor opção é o curso técnico, é você realmente se dispor, é você realmente se sacrificar um pouco. São horas importantes que a gente tem para ficar com a nossa família, tal, que a gente vai ter que ir lá para a escola e estudar, mas isso é muito importante, né? É um aprendizado que você leva para a vida inteira e que vale muito a pena na sua carreira profissional. A carteirinha do CREA, poder assinar um PMOC, poder assinar um projeto, ele é muito importante, mas se você tem o conhecimento técnico, vai além disso, né? Então é muito importante também você se dispor e ir para uma escola técnica e fazer o curso, né? Mas o nosso tema aqui é sobre se a carteirinha é válida ou não. E é válido, pessoal, dá para fazer sim. Então só tomar cuidado para ter certeza que a entidade que vocês estão fazendo é uma entidade cadastrada no MEC, que eles estão aceitando, né? Aí, por que está aceitando? Não sei, né, pessoal? Essas entidades também vivem de mensalidades, né? Talvez aumentando a facilidade, aumenta-se as mensalidades, anualidades que se tem, eles acabaram diminuindo isso. Não desmerecendo também os profissionais que fazem dessa forma. Eu conheço vários profissionais que já têm anos no mercado, que têm muito mais conhecimento técnico do que engenheiros até formado, né? Então, são pessoas que realmente têm o conhecimento e que precisam dessa documentação de fato, né? Mas a gente não pode colocar tudo num balaio de gato só, né? Como eu conheço muitas pessoas que têm aí 5, 10 anos na área, que têm um conhecimento muito limitado e que de repente assinar um termo de responsabilidade técnica é meio que um revólver na mão, né? Uma roleta russa, né? Isso acontece. Então, eu acho que o órgão fiscalizador, ele está ali para fiscalizar, realmente para poder garantir o bom trabalho, o trabalho do bom profissional, né? Então tem que ter critérios rígidos, sim, dentro de uma competência profissional. Não pode abrir a porteira só por conta de uma mensalidade de alguma coisa. Eu acho que isso não é importante. Até porque para você conseguir fazer esse certificado por competência, você tem que fazer uma prova. Só que eu conversei já com alguns amigos que fizeram, tá? E assim, para felicidade de alguns ou não, disseram que a prova é muito simples, é uma coisa muito básica, né? Então assim, não é uma referência a prova, é mais análise de documentos, mas a prova é muito simples. Então isso nos dá a margem de que qual é o tipo de profissional que vai estar na área ou não, né? E isso não só para nossa área profissional de refrigeração. Estou falando aqui diretamente mais com os técnicos de refrigeração, porque o nosso canal é voltado, né? Canal Mestres do Clima, voltado aos técnicos de refrigeração. Mas isso está acontecendo com os outros órgãos também, órgãos do técnico de contabilidade, administração, técnicos de radiologia, enfermagem. Você imagina só você ser internado, passando por uma enfermidade, ser internado no hospital e ter ali um técnico cuidando de você que nunca entrou numa escola técnica, né? Que nunca fez um curso técnico. Dá até medo pensar nisso, né, pessoal? Mas essa é a realidade de hoje, né? E então era sobre isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Vale isso, Arnaldo? Vale isso sim, tá valendo. Hoje tá valendo isso. Então, se você tem mais de 3 anos na área aí, que consegue comprovar em carteira que é um profissional, desembolsar aí uns milão aí, já consegue ter sua carteirinha e fazer aí, assinar seus PMOC, assinar suas TRT de instalação, de manutenção. É essa a dica que eu queria dar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma força pra gente, se inscreve no canal, aperta aí o sininho, dá um joinha, tá, pessoal? É muito importante o joinha, porque ele faz com que o Google, no caso o YouTube aqui, ele recomende o nosso vídeo para outros, né? E ajude aí os amigos, né? Espero que esse conteúdo tenha sido importante para você. Eu pesquisei bastante para poder saber se era válido ou não, se era um golpe ou não, né? E realmente não é golpe. Pode fazer a carteirinha aqui competência, que ela vale sim, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima.